E aí, galera, estamos de volta aqui então, fechamos outro bloco falando de pesquisas no Google. Vem comigo então. Jogou na tela, foi para a tela. Aí, galera. Olha, outra questãozinha. Diz o seguinte, a pesquisa carro, então fica atento aí, ó, carro tio, né? Azul, realizada no Google, retornará resultados referentes a carro que não contenham a palavra azul. Bom, então nós vamos marcar esse item como errado, né? Qual seria a sintaxe correta para essa busca? Seria a seguinte, ó, carro, beleza? Aí aqui vai ter um espaço, vou exagerar um pouquinho no espaço, um menos, tá? E aí então a palavra azul, beleza? Então essa seria a sintaxe correta aqui, ó, e não essa aqui, ou seja, não usando o tio. Bom? E vamos lá. Opa, acabou? Não, acabou não, galera. Agora nós vamos falar de ameaças virtuais. Então, olha só. Primeiramente, eu vou iniciar aqui falando das pessoas, ou seja, não propriamente dos programas. Então, joga na tela. E aí nós costumamos, né, falar que as pessoas, e nós ouvimos muito, né? Ah, o cara que invade o computador, o cara que furta os dados, são chamados hackers. Bem, então, qual seria o conceito, né? O que seria um hacker? Uma pessoa é denominada hacker, isso no mundo deles, né? Quando ela possui muito conhecimento em informática, principalmente na parte de programação de computadores. Jefferson, os hackers são bons? Não. Eles são conceituados pelas bancas, tá? Isso eu estou falando dentro do âmbito de concurso, obviamente, são conceituados como pessoas más. Por quê? Para que o hacker possa, né, se tornar um hacker efetivamente, ele tem que cometer delitos virtuais, né? Então, eu coloquei entre aspas porque no Brasil não está totalmente tipificado ainda. Mas a invasão de computadores, de servidores, né? E assim ele consegue elevar seu nome. Mas dá uma olhadinha na tela, nós temos um outro termo também, que é pouco falado, pouco difundido, mas cai em prova, que são os crackers, tá? Então nós temos aqui, galera, o cracker, como você viu aí escrito, né? Pessoa, que seriam os hackers que cometem efetivamente os delitos, tá? Isso aí foram os próprios hackers que definiram assim, olha, a nossa galera que comete crimes, nós vamos chamar de crackers. Nós cometemos crimes, mas são crimes leves, né? São coisas leves. Bom, os dois são maus, tá ok, galera? Então, um termo que vocês têm que conhecer também, que é o cracker. Os dois podem cair em prova. Mas já se cair em prova uma opção de múltipla escolha que tiver hacker e cracker, aí você vai pela definição. É só estar falando de uma pessoa que tem conhecimento, tem capacidade, né, de cometer crimes e tal, é o hacker. Está falando de uma pessoa que invade computadores, que apaga os dados, né, que furta os dados, que hoje tem um sequestro de dados, inclusive, né, que a pessoa vai e criptografa os dados do computador e aí pede literalmente pede um resgate, né, para poder liberar os dados da pessoa, tá ok? Então esse tipo de pessoa, efetivamente o cracker, beleza? E aí nós temos também, não se esqueça, o cracker programa, isso já foi citado em prova de concurso. O cracker programa é aquele que é utilizado para craquear, né, um programa que eu teria que pagar por ele uma licença de uso e eu vou utilizá-lo indevidamente, ou seja, sem o pagamento das devidas licenças, beleza? Vamos lá, joga para a tela então. Vamos conhecer agora os programas. E olha a pergunta aí, galera. Todo programa malicioso é um vírus? Bom, e aí você com certeza já ouviu falar, ou até mesmo já falou, né? Tipo, alguém fala assim, meu computador tá lento. Cara, tá com vírus. Ah, meu computador tá desligando sozinho. Ah, é vírus. Ah, meu computador ele tá abrindo páginas na internet aleatoriamente, assim, sem que eu faça nada. Ah, é vírus. Então, praticamente tudo é vírus, né? Algumas pessoas vão ao médico, estão passando mal, o médico não sabe muito bem o que você tem. Não, fica calmo, isso é virose. Bom, dá uma olhadinha na tela, vamos lá. Aqui nós temos, galera, que todo programa malicioso mais um software, né? Ou seja, um software malicioso, ele é um malware, certo? Então esse malicioso aí, o mal, que você viu lá na palavra malware, vem do inglês de malicioso, certo? Bom, o que é um software malicioso, ou seja, um programa malicioso? São sinônimos, tá? Programa, software ou mesmo aplicativo são sinônimos. Só que agora eu tenho um software para o mal, tá? Deliberadamente feito para causar algum tipo de dano, apagar dados, formatar o computador, enfim, causar algum tipo de transtorno, né? Até mesmo o fato que alguns deles, né, podem criar cópias de si mesmo, deixando a rede lenta, o computador lento também, tá ok? Mas fiquem atentos. Nós temos dentro do CGI, que é o Comitê Gestor da Internet, né, eu falei para vocês, eu citei lá atrás o registro BR, nós temos o CERT-BR, tá? Que é o Centro de Estudos, Resposta e Tratamento de Incidentes para a Internet no Brasil. Bom, então o CERT-BR, ele trata, né, da parte de segurança das nossas redes. Galera, e eu recomendo para vocês a leitura das cartilhas do CERT-BR. Onde eu vou encontrá-las, Jefferson? Bota no Google, cartilhas CERT-BR. Vai aparecer lá o primeiro link, vai ser justamente do CGI apontando para as cartilhas. Leiam, porque são muito importantes. E todo o embasamento que nós estamos vendo aqui, as ameaças, os programas, vem de lá.
tá? Porque são usados como parâmetro pelas bancas na aplicação de prova. Então, fica a dica, hein? Vem comigo. O que é um malware, então? Você está vendo aí? Coloquei para que você veja novamente. Beleza, vem comigo agora de novo. Malware é uma categoria que engloba todos os programas maliciosos. E aí tem um detalhe. De acordo com o CERT-BR, nós vamos ver aqui a primeira categoria, onde há exceções. Tá? Então, a regra é, todo malware é malicioso, é usado para o mal. Mas pode haver uma exceção? Sim. Joga na tela e vamos conhecer, então, a primeira categoria de malware. Então, nós temos aí os spywares. O que é um spyware, galera? Spyware é um programa espião, tá? Então, já anota aí. Spyware, programa espião. O que ele faz? Ele vai coletar dados, né, da pessoa de várias formas possíveis e para que sejam utilizados de diferentes formas também, esses dados coletados, tá ok? Mas um spyware é um programa espião. E aqui nós temos uma exceção, porque os spywares podem ser utilizados licitamente, tá ok? Então, olha só, spyware pode ser utilizado licitamente. Vem comigo. Bom, viu aí então a nomenclatura spyware? Beleza. Grava, escreve, tá ok? Galera, onde que eu posso utilizar licitamente um spyware? Eu posso instalar no computador de uma pessoa, né, de um namorado ou namorada? Não, isso não pode. Mas em empresas, por exemplo, ele pode ser utilizado, Jefferson? Pode. Você pode instalá-lo na empresa para monitorar os funcionários. Aí, óbvio, tem que estar lá de acordo com a legislação trabalhista, etc e tal. Mas há possibilidade de emprego dele licitamente? Há. E isso já caiu em prova. Então, a dica está dada. Vamos lá. Agora vamos conhecer alguns tipos de spywares. Joga na tela para mim. Beleza. Aí nós temos aí 1.1, um adware. O que esse cara faz? Esse aqui é um programinha, galera, que como, de acordo com a categoria, né? Ele necessariamente é ilícito? Não. Então, muitos aplicativos, por exemplo, que você baixa no celular ou até mesmo para o computador, eles avisam, ó, esse programa é gratuito, mas vai apresentar propagandas. Geralmente há uma versão paga daquele programa que não apresenta propagandas, tá? Então você paga uma licença de uso para se livrar daquelas propagandas. Então acontece muito em celular, você instala, fica passando um bannerzinho, né, dentro do aplicativo, ou abre uma janela, tá, um pop-upzinho com a propaganda. Na hora que você vai sair do aplicativo, ele aparece uma outra janela para você confirmar com propaganda. Não há nada de ilícito aí porque você foi avisado, foi combinado, né, que haveria propaganda. Então, tranquilo. Mas agora, você instalou um programa, não houve aviso de nada. Daqui a pouco, a sua página inicial mudou. Daqui a pouco, você está abrindo janelas aleatoriamente. Dá uma olhada aí. Olha essa imagem aí. Muita gente, né, lembra do seu computador. Dá uma olhada aí. Você tenta fechar a janela toda hora abrindo propaganda e você não sabe nem de onde que veio isso. Então, você está contaminado por um adware. Bom, Gerson, e ele necessariamente é um spyware? Necessariamente ele vai coletar meus dados? Não. Aí nós temos uma outra exceção dentro da exceção. Tá? Nem todo adware vai ser necessariamente um spyware. Bom, via de regra, sim, eles são spywares. Bom, então vamos lá, vamos por partes. Quando ele é um spyware, o que ele faz? Ele coleta dados, geralmente da sua navegação, tá? O seu histórico, seus cookies, para gerar propagandas que nós chamamos de propaganda direcionada. Então, por exemplo, no momento eu estou procurando um celular, por exemplo. E aí eu vou, obviamente, comparar os celulares, fazer pesquisas de celular. Daqui a pouco começa a aparecer propaganda de celular em tudo que é lugar, mas vejam, não são as propagandas que eu vejo, por exemplo, no Facebook, porque lá o Facebook está lendo meus cookies, então não tem nada de ilícito. E sim, sites ou recebendo e-mail mesmo, né, de celular, falar, mas eu não fiz cadastro em lugar nenhum, como é que está chegando esses e-mails, como é que essas páginas estão abrindo assim, aleatoriamente? Então, há uma infecção por um adware, que é um spyware, beleza? Então, vamos embora. E o conceito aí fica como um programa que apresenta propagandas. Vamos lá para o número 1.2, o keylogger. Olha só, galera, o que é esse keylogger? Ele é um registrador de teclas, né? Então, key vem de teclado, né, de tecla, e log vem de logger, né? Logger vem de log, que é registro. Então, o que ele faz? Dá uma olhadinha na tela aí, vou mostrar para vocês um pouco mais na prática, digamos assim. Tudo que é digitado, galera, pelo teclado físico, tá? Físico da máquina. Então, por exemplo, ó, apertei a letra O, vai ficar registrado. Mas olha só, corta para cá. Registrado onde, Jefferson? Eu tenho minha máquina infectada, eu tenho acesso a esse registro? Não, porque você não sabe que isso está acontecendo. Ah, então se eu der um Ctrl Alt Del, lá no gerenciador de tarefas, eu vou ver sendo executado aquele processo. Não. Ah, então eu vou lá no painel de controle para achar entre os programas instalados e desinstalar. Não. Vou lá no menu iniciar, procurar o programa para desinstalar. Não, não vai aparecer em nenhum desses lugares, tá? Um bom keylogger vai estar totalmente escondido na sua máquina. Nem o antivírus vai detectá-lo. Então, geralmente, eles são programados, né, para não serem detectados. Óbvio que o antivírus pode detectar. Então, veja só. Não estou falando que o antivírus não detecta, tá ok?
Bom, e aí tudo que você está digitando, nós apertamos a letra O, foi lá para o registro. Dá uma olhadinha aí, vamos continuar então a história aqui, ó. Oi, espaço, amor. Tudo capturado. E aí, a pessoa que infectou o seu computador vai ter acesso a isso como? Bem, se a pessoa tiver acesso físico à máquina, ela vai lá com uma combinação de teclas, um atalho de teclado, ela vai ter acesso ao registro, que está escondido, geralmente é uma senha para se ver o registro, tá? Ou ela configura um e-mail para que seja enviado esse registro, aí o período que isso vai ser enviado, a pessoa configura. Uma vez por dia, ou a cada 1 hora, a cada 2 horas, a pessoa recebe no e-mail dela o registro do que você digitou na máquina, certo? Aí vejam o que eu falei. Tudo que é digitado pelo teclado físico, normal, convencional da máquina, certo? Ah, já sei. Vou me livrar do keylogger usando essencialmente o teclado virtual. Bom, dá uma olhadinha. Aí você vai se livrar do keylogger, mas não do screen logger, onde normalmente eles andam juntos, tá? E o que o screen logger faz? Screen, que significa tela, né? Log, registro novamente. Então, logger, registrar. Ele registra, ele captura imagens da sua tela. Normalmente, a cada clique do mouse, mas você pode configurá-lo para capturar uma imagem a cada período também. 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos. Essa imagem pode ser, inclusive, comprimida, ou seja, diminuir o tamanho dela para que possa ser enviada por e-mail mais facilmente. Tudo sem que a pessoa que esteja infectada saiba o que está acontecendo. Então você já percebeu que a sua privacidade, o que você faz, suas senhas, tudo vai estar comprometido. E aí eu vou aproveitar falando em senha, nesse momento, vou inserir uma dica aqui, tá? Que a maioria dos serviços que você tem hoje disponíveis na internet, e-mail, Facebook, entre outros, disponibilizam a autenticação em 2 etapas, ou seja, você coloca a senha normal lá, que você colocou, né? Meu amor, 1, 2, 3, 4, e antes de entrar propriamente no sistema, acessar o e-mail, etc., você recebe uma mensagem no celular com um código. Então, você tem que inserir aquele código para aí sim terminar a sua autenticação e ter acesso. Ou seja, mesmo que a pessoa capture sua senha usando um keylogger, ela teria que estar com seu celular para poder continuar, né, a autenticação. Então, fica a dica para vocês aí, uma maneira, né, de minimizar um pouquinho os problemas. Vamos embora. Então, joga na tela. Aí, saindo agora do spyware, vamos conhecer aqui, né, aqui está o screen logger. Então, vamos sair do spyware, vamos falar dos vírus. Bom, galera, tem características dos vírus que são imprescindíveis que você conheça para concurso, né? Já que nós falamos tanto em vírus, o que eu tenho que saber? Primeiro, o vírus ele precisa ser executado para dar início à contaminação. Então, se eu recebo, questão muito comum de prova, viu? Se eu recebo um arquivo contaminado, né, por um vírus, o simples fato de recebê-lo na máquina, eu já estou contaminado? Não. A não ser que ele seja auto-executado, por exemplo, num programa gerenciador de e-mails, que abre automaticamente os anexos. Então, abrir o anexo significa executar o arquivo. Aí você vai ser contaminado. Ou na inserção de um pendrive, onde também há auto-execução do que tem no pendrive. Você vai ser contaminado. Por isso que nesses casos é recomendável fazer o quê? Desabilitar essa auto-execução quando ela está presente em algum programa, em alguma situação. Bem, então você precisa ir lá e deliberadamente executar, beleza? Outra característica, o vírus ele precisa de um arquivo hospedeiro, tá? Para se propagar. Então ele não é um programa autônomo, ao contrário de outro que nós veremos. Outra característica muito comum dos vírus é que eles podem criar cópias de si mesmos, ou seja, se multiplicar, fazendo com que essas cópias sejam enviadas por e-mail, se multipliquem para um pendrive, por exemplo, quando conectado, tá? Infectem outros documentos, dependendo do caso, do tipo de vírus, beleza? Então são características aí imprescindíveis que você conheça para o vírus. Joga na tela. Então tá aí a cara do vírus, malvado. Vamos falar agora de alguns tipos de vírus. Ó, vírus de boot. Então, primeira coisa que eu tenho que saber, o que é boot, né? Fica a dúvida, talvez, para quem não conhece ainda o termo. Bem, boot significa inicialização do sistema operacional. Pronto. Quando você liga seu computador, o que tem início ali? Tem início o processo de boot, ou seja, vai ser carregado o sistema operacional. O vírus de boot ele infecta justamente o setor lá no disco rígido responsável pela inicialização do sistema operacional. O que isso faz? Ele é carregado antes mesmo, né, para a memória RAM, antes mesmo do sistema operacional, o que dificulta e muito a sua detecção. E ainda, ele pode atrapalhar o processo de inicialização do sistema operacional, tá ok? Então, fica a dica aí do vírus de boot, tá ok? Muito difícil ser detectado. Vamos lá. Então, tá aqui a cara do vírus de boot. Você vê que a cara de todos eu deixei a mesma, né? Mas é porque eles não têm rosto, né? Vamos lá, outro tipo de vírus, galera. O vírus de macro.
que é um vírus de macro? São aqueles vírus que vão infectar documentos, por exemplo, do Word, do Writer, tá? Planilhas, do Excel, do Calc, ou mesmo apresentações do PowerPoint ou do Impress. Onde você pode rodar a macro, é um programinha que roda dentro de um desses documentos que eu citei, certo? Que vai automatizar aí algum tipo de tarefa, criar uma tabela, enfim, fazer alguma tarefa. Então, é um programa que quando executado, né, se tiver contaminado, obviamente, vai acabar contaminando a sua máquina e contaminando outros arquivos, beleza? Então, o vírus de macro contamina esse tipo de arquivo aí. Vamos lá. Jogou na tela, nós temos aí o vírus de macro. Agora, o vírus stealth. O que é um vírus stealth, galera? É o vírus invisível, né? Seria a tradução literal da palavra aí. O que ele faz? Ele tem recursos para se esconder na máquina, para se tornar invisível, dificultando e muito a sua detecção. Então, uma vez que ele infecta o sistema, ele some, tá? Ele some, fica muito difícil detectá-lo. Então, fica a dica aí para vocês, um vírus muito perigoso. Vamos lá, galera. Agora vamos falar aqui do worm. O que é um worm? Tradução literal da palavra. Worm é um verme, tá? Ah, já está falando que você não gosta de worm? Não, é a tradução da palavra mesmo, beleza? Dá uma olhadinha aí no worm aí, na imagem que eu capturei de um worm. Olha que coisa horrível. Galera, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Worm. Compara com vírus. Se você anotou, cria uma tabelinha, ou o que muitos chamam aí de mapa mental, seja lá como é que você queira dar o nome, mas trace esse paralelo entre os dois. Worm não precisa ser executado, ele é auto-executado pelo sistema, um programa autônomo. O vírus precisa. Legal. O vírus precisa de hospedeiro, o worm não usa hospedeiro. Está comparando? Legal. Então, vejam, isso é muito, muito importante. O worm também pode criar cópias de si mesmo, assim como o vírus. Então, nisso aí eles estão empatados. E o worm ainda, além do que o vírus faz, ele explora vulnerabilidades. Então, ele se propaga pelas redes explorando vulnerabilidades. O que são vulnerabilidades, gente? Falhas de segurança nos softwares, né? Ele procura falhas para poder penetrar ali, abrir portas para outros worms entrarem na máquina. Ou seja, uma característica muito comum dos worms é deixar a rede mais lenta, né? Então, seu computador começou a ficar mais lento, assim, de navegar e tal, provavelmente você está infectado por worms. Vejam, provavelmente, né? Não vai formatar a sua máquina aí no desespero, tá ok? Então, trace esse paralelo aí entre vírus e worm. Importante, várias e várias questões de prova. Você vai pegar pontos aí importantíssimos, beleza? Vem comigo, galera. Vamos lá. Saindo do worm, nós temos agora o backdoor. Dá uma olhada na imagem aí, ó. Esse cara grandão que está abrindo uma porta aí. Bom, então olha só. Quando nós falamos do protocolo TCP e UDP, esses protocolos, eles trabalham com portas lógicas, não são portinhas físicas como mostrou aí na imagem, tá ok? O TCP nos dá mais de 65 mil portas, tá certo? Onde cada porta vai ser atribuído a um tipo de serviço. Então, muitas portas não são usadas, na verdade. Por exemplo, para navegar na internet, eu vou utilizar a porta 80, que é via HTTP. Se for usado o HTTPS, a porta já muda para 443, por exemplo. O protocolo FTP trabalha com as portas 20 e 21, tá? Então, para citar aqui algumas portas que são usadas. O que um backdoor faz? Ele é um programa, galera, que permite, né, ao invasor, então a máquina já foi invadida, tá? Uma hora, ele permite ao invasor retornar uma máquina que está comprometida com esse programa, certo? Onde ele vai usar programas que foram criados ou modificados para esse fim, ou seja, para criar vulnerabilidades. E aí ele vai permitir um canal de comunicação permanente com o invasor. A hora que ele quiser acessar a máquina, ele vai ter um canal, porque o backdoor sempre vai providenciar alguma falha para que ele possa entrar, tá certo? Então fica de olho. Vamos lá. Agora nós vamos falar aqui número 5 do Trojan Horse. O que é esse cara? É o cavalo de Troia. Bom, então lembra aí um pouquinho da história entre os gregos versus troianos. A cidade de Troia era uma fortaleza, né? Toda murada, toda protegida. Os gregos tentavam invadir e não conseguiam. Até que um dia eles tiveram uma ideia, vamos dar um presente aos troianos. E aí eles levaram um cavalo, deixaram lá na porta e saíram. Os troianos olharam e falaram, acho que eles querem a paz, é um presente para a gente, vamos colocar o presente para dentro. Dizem que daí surgiu a expressão presente de grego. Pois é. E o presente de grego, né, a gente já sabe que é aquilo que você não gosta. A pessoa às vezes te dá sabendo que você não gosta. Por exemplo, não vou nem falar que é o namorado, né, mas que dá flores à namorada que ela tem alergia, por exemplo. Determinada flor lá que ela tem alergia. Baita presente grego, né, galera? Bom, dentro do cavalo que eles colocaram na cidade de Troia, na verdade, tinha soldados gregos escondidos lá dentro. E aí, à noite,
né? Todo mundo estava festejando, tal, a galera foi dormir, na calada da madrugada, eles saíram e abriram as portas da fortaleza. Bom, a analogia aqui no computador é perfeita, né? Porque você vai receber o Trojan como se fosse um presente, né? Algo que você acha que é útil às vezes, ou algo que você quer se divertir ali, por exemplo, um joguinho, uma proteção de tela, enfim. Já fica aí a dica que o Trojan tem que ser executado, tá? Então você recebe, mas a curiosidade, por achar que é algo inocente, então esse é o grande tchan do cavalo de Troia, é se disfarçar como algo inocente. Mas no fundo ele esconde o quê? Uma ameaça. Então você vai lá, um cartão, que bonito. Tum, clica para abrir o cartão. Abre o cartão, só que ao mesmo tempo, aconteceu o quê? A infecção da sua máquina, tá? E aí nós temos vários tipos de Trojan, que podem carregar, por exemplo, um spyware, o Trojan que faz downloads específicos de programas, então tem vários tipos de Trojan. Mas na sua essência, você tem que conhecer essa artimanha que ele usa para se esconder, beleza? Vamos lá, galera. Número 6, então tá aí o Trojan, né? O cavalo de Troia, os bichinhos pulando do cavalo, né? Número 6 agora é o bot. Então cuidado para não confundir com boot, né? Que lá nós temos o vírus de boot. Esse só tem um O. O bot, galera, antigamente, você pode encontrar isso em algumas apostilas, ele era classificado como um tipo de worm. Tá? Então você tinha o worm, subtipo de worm, bot. Tiraram ele lá de dentro como uma categoria à parte. Então fica a dica para vocês aí, tá? Para que você se atualize. Então quem são os bots? Eles têm funcionalidades semelhantes à do worm, o modo de funcionamento, né? Como os policiais dizem aí, o modus operandi dele. Ou seja, ele não precisa ser executado, ele é auto-executado, ele explora vulnerabilidades, ok? E na sua essência o que muda então para o worm é que eles podem ser controlados à distância. O termo bot deriva de robot, né? De robô, tá certo? Então eles podem ser controlados, como se fosse... Dá uma olhadinha na imagem aqui, que fica mais fácil do que eu ficar fazendo mímica, né? Então tá aqui um bot, né? Olha aí, a ideia dele ser controlado à distância. Esse termo que você está vendo, aproveitando essa imagem, eu vou voltar já na imagem, para que você veja o termo, tá? Então você viu a ideia do controle remoto, mas para que você veja aí o termo botnet, dá uma olhadinha aí, ó, bem em cima à esquerda, no teu número 6. Então, olha só, eu vou voltar à imagem anterior, que é o bot, e aqui o botnet. Então você percebe na imagem vários bots, não é isso? Bem, então olha só que legal, galera. Quando várias máquinas são infectadas por bots, a partir de um invasor, né? O invasor foi e contaminou várias máquinas. Então, aqueles bots estão interligados, eles formam uma rede agora, né? Então, nós temos uma botnet, então uma rede de bots. Olha que legal. Botnet é uma rede de bots. Dá uma olhada na imagem ainda, dá uma olhada. Esses computadores infectados por bots, galera, são chamados de computadores zumbis, tá? Então, tá aí a imagem representando, lógico, né? De uma forma bem lúdica. Mas se você vir por acaso na prova, um computador zumbi é aquele infectado por um bot que pode fazer tal ação. Muita gente vai achar, tá brincation, né? Computador zumbi, da onde isso? Tá certo, tá, galera? Então, a botnet é uma rede de computadores infectados por bots, que são chamados de computadores zumbis, aqueles computadores infectados, que podem ser acionados à distância, controlados, né? Aquela ideia do controle remoto ali, à distância. Onde, por exemplo, o invasor pode determinar que esses computadores, todos eles, acessem determinado servidor ao mesmo tempo. É o que nós chamamos de DDoS, ou seja, ataque de negação distribuído. O que isso vai fazer? O que isso vai ocasionar? Vai derrubar aquele servidor, ele não vai aguentar, não vai suportar aquela quantidade de acessos, né? Tirando o servidor do ar. Isso é um exemplo, tá, galera? Pode ser usado aí para várias outras ações maliciosas, beleza? Vamos lá. Então, agora saindo aqui, né, do número 6, fechamos aqui as principais ameaças. Vamos falar aqui de outros riscos, tão relacionados à internet, obviamente. E aí eu já deixei a dica para vocês, né? E você vai perceber que essas imagens, obviamente, eu não tirei a fonte, está tudo aqui embaixo, bonitinho, né? Há permissão por parte do CERT que isso aqui seja usado, tá ok? Inclusive material didático, desde que a fonte seja preservada. Então a fonte está ali, que é do CERT-BR. Bonitinho, porque eles fazem questão de compartilhar esse material para divulgar, para que as pessoas conheçam as ameaças e principalmente para que as pessoas conheçam a solução, ou seja, como se prevenir da infecção e de golpes na internet, beleza? E agora nós vamos dar ênfase a isso aqui. Então, quando eu falo de outros riscos, eu não estou falando aqui mais de programas na sua essência, embora eles possam atuar aqui conjuntamente. Vamos lá, vamos começar pelo primeiro aqui, ó. Então, dentro de outros riscos, nós começamos a falar do phishing, ou também do phishing scam. Bom, então você vê o cara na imagem aí segurando uma varinha de pesca, né, com uma cartinha com arroba aí, ou seja, denotando aí que ele está pescando dados, né? O que é phishing? Se eu tirar o PH e colocar um F no lugar, ficaria pescaria,
pescar em inglês, né? Então, pescaria você joga uma isca para pegar um peixinho lá, não é isso? Aqui eu quero pescar alguém. Então, fique atento. Aqui, o termo que nós usamos para convencer a pessoa, né? Como se fosse o 171, né? O estelionatário no mundo real, a arma que ele usa é o poder de persuasão dele, é a conversa, é a lábia. Aqui a pessoa vai montar uma história, vai contar uma história, geralmente propagada por e-mail, ou pode ser por um site também, né? Tem várias formas de propagar o phishing. Mas a mais comum é o envio por e-mail de histórias, como por exemplo, essas histórias podem ser tipo, o seu cartão foi clonado, clique aqui para resolver esse problema. Olha, o seu imposto de renda deu problema, né? Então clique aqui para resolver. N situações podem ser inventadas aí. Geralmente para atrair ou pela curiosidade ou pela ganância, a pessoa, ou pelo medo, né? Ou pelo medo de que algo tem que pagar uma dívida que não é dela, algo do tipo assim, tá ok? Então ele consiste no envio de uma isca por um meio eletrônico. O e-mail, como eu citei, os sites, inclusive hoje as redes sociais, né? É um meio de propagação enorme para o phishing, tá certo? Vamos lá, dá uma olhadinha na dinâmica então. E só um pouquinho aqui, deixa eu voltar aqui rapidinho. Não, então lembre-se que essa artimanha, esse convencimento chama-se engenharia social, tá? Então se você vir na prova lá, engenharia social, a técnica de convencimento aplicada ao golpe de phishing, ou qualquer correlação que caiba dentro do que eu falei, obviamente, né? Associado ao phishing, engenharia social associado ao phishing, tá correto, tá ok? Então vamos lá agora, mostrar aqui a dinâmica, né? Então o cara vai jogar uma isca e, obviamente, galera, pensa comigo, propaga seu e-mail aí para centenas, né, milhares de pessoas. Alguém vai acabar clicando, né, galera? Seja pela curiosidade, pelo medo ou pela inocência, acaba clicando, né? Não sabe, vai lá e clica. Dá uma olhadinha. Então o cara jogou a isca, por exemplo, aqui esse e-mail aqui, ó, fala que o dinheiro já foi transferido via transferência interbancária para a sua conta e já deve ter sido compensado. Segue na mensagem o comprovante com os dados e o valor. Aí, galera, surge aqui tanto a curiosidade como a ganância. Transferência? Para minha conta? Mas eu não estou esperando transferência de ninguém. Aí ele fala que no comprovante tem o quê? Né? O valor. Ah, gente, se colocaram dinheiro na minha conta, eu vou tirar o extrato da minha conta. É simples, né? Vou lá, não tem nenhum depósito. Ah, não, mas eu vou ver esse comprovante. Aí a pessoa está procurando literalmente algo para se coçar, né? Então, ela vai lá e clica no comprovante. Daí, inúmeras ações podem ocorrer. Eu posso ser levado a um site falso, que vai pedir dados, né? Do meu cartão, dados bancários, enfim. A dinâmica daí em diante pode ser variada, tá ok? Mas vejam que a isca foi lançada, beleza? Vamos lá. Olha aqui um usuário típico aqui, ó. E agora eu vou navegar na minha conta bancária. E aí, opa, o que aconteceu com esse cara, ó? Eu também, idiota. Então ele foi fisgado, né? O cara foi fisgado, foi tragado, entre aspas, né? Pelo falsário. Então lembre-se do termo engenharia social. Agora eu vou anotar para vocês aqui algo muito importante. Dá uma olhadinha aí, ó. Dá uma olhadinha. Eu sei que a letra não ajuda muito, mas olha só, lá no Internet Explorer, galera. Então, Internet Explorer. Nós temos lá dentro um cara chamado filtro Smart Screen. Beleza, então acho que ficou compreensível aí, né? Então olha só, quem que é o Internet Explorer? Navegador, né? Que tem esse filtro Smart Screen. Qual é o objetivo do filtro Smart Screen? É tentar impedir que a pessoa acesse sites conhecidos já como sites de phishing e ou que contenham malware, tá ok? Então ele vai bloquear ali a sua navegação avisando que aquele site potencialmente conhecido como um site de phishing. Jefferson, os outros navegadores têm ferramentas iguais ao filtro Smart Screen? Tem ferramentas similares sim, mas não o filtro Smart Screen. Então o filtro Smart Screen é do Internet Explorer. Mas o Mozilla Firefox, por exemplo, o Google Chrome, que são os três principais aqui, né, junto com o Internet Explorer, também tem ferramentas similares com esse objetivo, de possibilitar uma navegação mais segura ao usuário. Beleza, galera? Então vamos fechar aqui esse bloco e voltamos já já. Valeu!